Olá, galerinha do primeiro ano. Vamos à nossa videoaula de hoje, certo? Olha só, pessoal. Vamos falar sobre função quadrática, tá? Saindo aí da definição de função do primeiro grau, né? A gente lembra lá que a gente fez função do primeiro grau, trabalhamos com a definição do gráfico, o valor numérico, trabalhamos com a raiz da função do primeiro grau. Fizemos o estudo da função do primeiro grau e chegamos em inequação. Quando a gente estudou inequação simultânea, sistema de inequação simples, estudamos inequação produto e inequação quociente, tá? Tudo isso dentro de um pacote aí de função do primeiro grau. Referentemente a essas definições que foram estudadas no primeiro grau, vamos estudar novamente no segundo grau, tá? Então hoje começamos com o conteúdo de função quadrática, ou se preferir, função do segundo grau, tá? E aí nós temos o seguinte, o que é uma função do primeiro grau? É toda função definida de R em R. O que significa dizer isso aqui, tá? Ela tem domínio real e contradomínio também real, tá? Ou seja, todo valor real que eu pegar para substituir no lugar de x serve como solução para a minha função quadrática. E quando eu substituir um valor real x, eu vou encontrar um valor y que também é real. Por isso que ela é uma função do tipo f de R em R, tá? Definida dentro do conjunto dos números reais. A sua representação é da seguinte tipo: ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que eu posso trocar, tá? F de x por y, tá, pessoal? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais y, porque a nomenclatura é a mesma, tá? Tá. E aí a gente entra nas definições de A, B e C. Quem são A, B e C? A, B e C são números pertencentes aos conjuntos de números reais, ou seja, é qualquer valor numérico, já que eles estão representando aí coeficientes numéricos, tá? Então, é qualquer valor que pertence ao conjunto dos números reais. Porém, todavia, no entanto, o meu valor de A ele tem que ser um valor diferente de zero. Professor, por que A tem que ser diferente de zero? Pessoal, é simples, tá? Porque a gente está trabalhando uma função do segundo grau. Imagina A sendo zero. O que é que acontece aqui, tá? Imagina o que é que acontece aí. Lembra que A está multiplicando x ao quadrado. Então, se for zero, o A for zero, logo A vezes qualquer número é zero. Então, ela deixa de ser do segundo grau. E esse cara desaparece. Então, para que a minha função está lá, uma definição, tá? Defina o valor de A, B, C, D, não sei qual é o valor que está lá na questão, mas define o valor de K para que a função seja uma função do segundo grau. Beleza. Se K tiver nesse termo aqui, ó, vamos lá só pegar um exemplo. F de x igual a K menos 2x ao quadrado. Se K for o cara que estiver acompanhando x ao quadrado, eu sei que esse termo, por definição, tem que ser diferente de zero. Porque o meu A tem que ser diferente de zero. E K menos 2, nesse caso, é o meu A. Então, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, essa função deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro, tá? Não esqueçam disso, tá, pessoas? Porque existem questões que vai pedir isso de vocês. Sabendo disso, chegamos agora a alguns pressupostos da nossa função do segundo grau. Dada a nossa função do segundo grau, uma das coisas que vocês vão ter que calcular são as raízes da função. E calcular a raiz de uma função é fácil. Raiz da função. Para calcular a raiz, pessoas, basta que você faça com que f de x se torne zero. Ou, se preferir, fazer com que y se torne zero, tá? Simples e fácil isso. Porque é isso que a raiz é. O que é a raiz da função do segundo grau? Eu vou, na verdade, é um valor que eu encontro para x, que ao ser substituído na minha função, torna toda a minha função f de x, ou toda a minha função y igual a zero. Ou seja, quando f de x se torna isso tudo igual a zero. Quando y torna tudo isso igual a zero. Então, nada mais justo de que, na hora de calcular essa raiz da função, eu pegar e substituir o f de x por zero ou o y por zero. Por que eu vou fazer isso? Porque olha só como é que fica a nomenclatura, tá? Pegando a nomenclatura, esse cara vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Percebam que, ao substituir o f de x ou y por zero, eu deixo de ter uma função
do segundo grau, uma função quadrática, e passo agora a ter uma equação do segundo grau. E equação do segundo grau, né? Eu sei que vocês estão saturados de resolver equação do segundo grau. E como é que se resolve, pessoas, uma equação do segundo grau? Eu aplico a definição de delta, todo mundo já sabe aí, né? Ó, b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. E logo em seguida eu aplico a fórmula de Bhaskara, né? Onde x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de A. Beleza? Então eu aplico essas duas relações. Professor, não quero aplicar as duas separadamente, não. Aplica uma só. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, certo? Dividido por 2 vezes a. É uma fórmula só, tá? A fórmula de Bhaskara, na verdade, é uma fórmula só. Mas aí eu subdivido ela no discriminante, que é o valor de delta, tá? Posso chamar de delta até de radicando, porque depois ele vai para dentro de uma raiz. Então, discriminante, delta, e na própria fórmula de Bhaskara. Mas aí eu posso resolver ela como sendo uma só, certo? Eu prefiro resolver separadamente, porque fica mais organizado, do que responder tudo junto. Mas aí vai de cada um. Tendo em vista isso, sabendo retirar da minha função os valores de A, B e C, tranquilamente você saber retirar da função esses valores para substituir na sua equação, na sua fórmula, né? Você pode calcular simplesmente quem é x' e x2'. Por que, professor, eu tenho que calcular x' e x2'? Pessoal, já falei para vocês, tá? Mas toda equação requer um número de soluções, o máximo, né? Do número de soluções de acordo com o seu grau. Uma função quadrática ou uma equação do segundo grau, ela é do segundo grau. Se é do segundo grau, ela requer duas soluções. Então, por isso que eu encontro um x' e um x duas linhas, certo? Existe só esse processo, professor, para a gente encontrar as raízes? Não. Quem lembrar lá do processo da soma e do produto, né? Ó, soma e produto. Se A, ou melhor, se A não, tá? Vamos lá pegar aqui. Soma. A definição da soma fala que se você pegar um x' mais um x duas linhas, ele sempre tem que dar igual a menos b sobre a. E se você pegar o produto, se você pegar x' vezes x duas linhas, tem que ser igual a c sobre a. Certo? Você pode aplicar essas duas definições e achar quem é, supondo-se, né? Se você pode supor aqui qual é um dois números somados que vai dar igual a menos b sobre a e dois números multiplicados que vai dar igual a c sobre a. E isso se torna mais fácil, pessoas, quando o meu a, quando a for igual a zero. Quando a for igual a zero, então para aplicar a soma é mais fácil, tá? Eu vou encontrar dois números que somados dê igual a menos b. E no produto, dois números que multiplicados dê igual a c. Um exemplo bem simples disso, tá? Um exemplo que toda vez a gente resolve essa sala de aula é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quais são as raízes? Ora, se eu pegar dois números somados para dar menos b, menos vezes menos mais, porque b é negativo aqui, ó, é menos 5b, então vai ficar menos vezes menos mais, ou seja, dois números somados que me dá 5 e que multiplicado me dá 6. Então você pode olhar que esses números são 2 e 3. Se você soma, dá 5. Se você multiplica, dá 3. Tá? Aplicando nessa definição, você encontra as raízes bem simples e bem fácil. Mas aí vai da percepção de cada um, do processo, do pensamento de cada um, tá, pessoas? Vocês escolhem ou Bhaskara ou soma e produto que vocês acham aí as raízes da minha função. Encontrado as raízes da minha função, vocês podem representar ela na forma fatorada. A forma fatorada de uma função quadrática é a seguinte, tá? Ó, forma fatorada, tá? Ela vai ser A que multiplica x menos x' que multiplica x menos x duas linhas. Isso igual a zero.
Se não preferir, você não precisa colocar igual a zero não, tá? Porque eu estou escrevendo na forma fatorada, mas coloca lá igual a zero. Essa é a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Por exemplo, para essa aqui que eu encontrei as raízes, a forma fatorada vai ser 1, né? Porque o valor de A é 1, vezes x menos 2, vezes x menos 3, igual a zero. Logo, a forma fatorada, 1 que multiplica tudo isso, a gente sabe que 1 é elemento neutro da multiplicação. Correto isso? Então, esse cara vai ficar apenas x menos 2 que multiplica x menos 3. Está aqui a forma fatorada da minha equação, ou se preferir, da minha função, né? Já que o estudo é de função. Forma fatorada da minha função. Beleza, pessoas? Então, encontrado as raízes por delta ou por soma em produto, eu posso representar a minha função na forma fatorada. Não é difícil. A gente só precisa treinar isso aqui, tá? Observe que a modalidade que a gente está estudando, essa modalidade à distância, requer isso, tá, pessoal? De vocês, mais dedicação em casa. Então, logo após de assistir as videoaulas, tenta fazer os exercícios que o professor falou. Qualquer dúvida, volta de novo na videoaula. Se não entendeu, assiste outra videoaula, pega outro material, porque esse processo de aprendizado agora é um novo processo, né? Todo mundo tem que se adaptar, então todo mundo tem que passar por isso, certo? Então vamos lá. Pessoas, tem algumas coisas a falar em relação ao delta, tá? Em relação ao delta. Quando a gente encontra delta, sabemos que o valor de delta aqui, ele pode ser delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Isso significa o quê? Eu sei que vocês lembram. Tenho certeza que vocês aí lembram, né? Então, ó, delta maior que zero significa dizer que existem duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, existe apenas uma única raiz, né? Na verdade, existem duas raízes reais e iguais. Mas para dizer que não existe duas, vamos dizer, só existe uma única raiz. E quando delta menor que zero, não existe solução. Lembra que eu disse? Não. É uma função do segundo grau. Eu vou encontrar um x' e um x duas linhas, porque ela requer no máximo, eu falei isso, tá? No máximo, duas soluções. Mas aí, ó, possa ser que eu não encontre nenhuma solução, quando eu encontrar um delta negativo, que automaticamente, como o delta vem para dentro de uma raiz, não existe raiz quadrada de número negativo. Por enquanto, né? Por enquanto. Depois a gente aprende a resolver isso, tá? Mas, por enquanto, não existe raiz quadrada de número negativo. E aí, ó, por isso que a gente não continua. A gente costuma dizer que não existe x' nem x duas linhas pertencentes aos reais. Quando delta igual a zero, significa que raiz de delta, raiz de zero é zero. Então, b mais ou menos zero continua sendo menos b, tá? Não muda. Menos b mais ou menos zero é menos b. Então, menos b dividido por 2a vai ficar a nossa solução. Então, só vai existir uma única raiz real, tá? E quando delta maior que zero, aí sim, existe, para qualquer valor maior que zero, existe uma raiz. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16 e assim sucessivamente. Sucessivamente, tá, pessoas? Então, temos aí a explicação a partir do delta. Pessoas, nossa aula de hoje era só isso daqui, tá? Só sobre a nossa introdução sobre função quadrática. Nossa aula começou na página 45, é o nosso novo capítulo, função quadrática, tá? Vou fazer só isso, não vou prolongar mais, porque eu não quero que vocês encham muito a cabeça de coisa. Então, olha só, o que é que eu quero que vocês façam agora em casa? Primeiro, refaçam os exercícios resolvidos no módulo de vocês. Refaçam. Leiam a questão, tá? E ela só vai pedir isso, tá? Para calcular valor numérico, para definir as raízes, para colocar na forma fatorada. É isso que ela vai pedir para vocês fazerem, tá? Então, peguem lá a função, reescrevam no caderno, resolvam. Depois vocês conferem se está certo ou está errado. Logo em seguida, eu quero que vocês façam todos os exercícios que estão na página 46 e na página 47, o exercício que está definido como atividades. Só os atividades, tá? Não é para fazer as atividades complementares. Só os exercícios atividades. Que vai da questão número 1 até a questão número 8. Pessoas, por hoje é só. E até a nossa aula.